Se você, mulher maravilhosa, sofre aí com vários sintomas no período pré-menstrual, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar como o nosso ciclo funciona e o que podemos fazer para melhorar todos esses sintomas chatos antes da menstruação. Olá, eu sou a Mafê, nutricionista, e esse vídeo no canal vai ser um vídeo muito especial, porque eu vou falar sobre o ciclo menstrual e todas essas complicações e todos esses sinais e sintomas que muitas mulheres acham que são sinais e sintomas extremamente normais, mas que muitas vezes não são. Então, se você sofre aí com muitos sinais e sintomas, inclusive, deixa nos comentários o que você mais sente, qual que é a sua experiência do seu ciclo, o que você já tentou melhorar e não consegue, que a gente vai sempre dar uma olhada nos comentários e responder, ajudando vocês aí e também pra gente criar mais conteúdo. Então, seguinte, vamos lá, como que é o ciclo feminino? Nós somos cíclicas e nós temos ali oscilações hormonais dentro do nosso mês. Um ciclo menstrual normal, ele tende a ir de 21 dias até 35 dias. Então, cada mulher ali vai ter o seu ciclo, né? Vai ter ali um ciclo mais curto, um ciclo mais longo, e tá tudo bem. Porém, ciclos menores do que 21 dias ou maiores do que 35 dias, pode ser que realmente algum desequilíbrio hormonal esteja acontecendo. Então, é sempre bom investigar. Então, nosso ciclo vai ter entre 21 a 35 dias. A média do ciclo, que é o mais comum, é um ciclo de 28 dias. Então, o que acontece? Durante o nosso ciclo, nós temos fases. Então, nós temos a fase menstrual, nós vamos ter a fase ovulatória, nós vamos ter a fase lútea, e essas fases do ciclo menstrual, elas vêm acompanhadas de oscilação hormonal. Então, cada fase vai ter uma característica específica. Então, por exemplo, a fase menstrual é a fase da menstruação mesmo, é do primeiro dia da menstruação e normalmente pode durar aí de 1 a 7 dias, vai depender muito de mulher para mulher. Lembrando que menstruação muito longa também já é um sintoma, um sinal e um sintoma que a gente precisa equilibrar os nossos hormônios. E uma menstruação também muito curtinha, 1, 2, 3 dias, com um fluxo muito pequenininho, também pode indicar aí que a gente precisa melhorar alguns dos nossos hormônios. Então a gente tem a fase menstrual, que é quando a gente vai ter ali a descamação do endométrio, é quando a gente está começando um novo ciclo, a gente acha que está terminando um ciclo, mas nós estamos começando um novo ciclo. Nós vamos limpar ali o nosso endométrio e aí, a partir dessa fase, nós vamos entrar na fase folicular. Então a fase folicular ali, ela vai do quinto, sexto, sétimo dia, né, dependendo do ciclo de cada mulher, e até a fase ovulatória. É nessa fase folicular onde a gente vai ter mais energia, mais disposição, nós vamos estar super sociáveis, a gente vai estar muito melhor, por exemplo, no rendimento físico. Não sei se vocês já perceberam, mas tem épocas do mês que a gente treina melhor, que a gente tá com maior gás, com força, enfim, super mulheres, a gente quer conquistar o mundo, tudo tá ótimo, a gente se acha lindo o tempo todo, e isso é incrível, porque é uma fase muito boa do ciclo, onde a gente tem um aumento, ou seja, uma predominância do nosso estrogênio, dos nossos estrogênios. Então, o estrogênio, quando ele tá num nível legal, gente, e assim, uma coisa que acontece muito, que é muito falado, é que o estrogênio é ruim, então uma predominância estrogênica é péssimo. Essa predominância estrogênica ela vai ser ruim quando esse estrogênio está alto em outros momentos, ou quando esse estrogênio está alto o tempo todo e ele não está sendo bem detoxificado pelo nosso corpo. Então isso realmente vai caracterizar ali uma predominância de estrogênio. Mas existem fases do nosso ciclo que a gente vai ter alta de estrogênio, e essa alta de estrogênio é que vai trazer vários sinais e sintomas positivos pra gente. Então a gente tem que entender muito bem isso, pra gente não achar que estrogênio é péssimo. Então só testosterona que é bom, e a gente desmistificar um pouco essas coisas. Então na nossa fase folicular, a gente vai ter uma predominância estrogênica, e é ele que vai fazer a nossa pele ficar legal, a nossa disposição ficar boa, nós vamos nos achar mais bonitas. Vocês já repararam que tem uma fase do mês que tudo que você coloca tá horrível, você olha no espelho, você tá feia, você acha que seu cabelo tá esquisito, que o seu rosto tá esquisito, enfim, a gente começa a implicar muito.
E não só com nós mesmas, mas a gente começa a implicar com as pessoas, a gente começa a ter oscilação de humor. E muitas vezes a gente coloca a culpa disso no período pré-menstrual como se fosse uma coisa certa. Ah, não, eu estou no período pré-menstrual, então eu tenho o direito de ficar chata, mal-humorada, comer tudo que eu quero, enfiar a cara no doce. E não é muito bem assim. Então eu vou explicar o nosso ciclo e depois eu vou falar as características e o que é essa diferença de ter realmente uma TPM e ter uma característica que a gente fala TDPM, que é muito mais severa e que precisa de cuidados porque não é normal. Beleza? Então a gente tem nossa fase menstrual, nossa fase folicular, que vai aí, né? A gente até às vezes divide o ciclo menstrual em fase folicular e fase lútea, que seria do primeiro dia da menstruação até a ovulação, folicular, e da ovulação até a próxima menstruação, a fase lútea. Mas na realidade nós temos 4. Primeira menstrual, segunda fase folicular, a terceira fase é a fase ovulatória, que normalmente vai do 14º ao 16º dia ali, após o primeiro dia da menstruação. E depois a gente vai ter a nossa fase, a lútea. E nessa fase ovulatória, a gente vai ter ali também um pico maior de testosterona, por isso que normalmente nessa fase ovulatória vocês podem perceber que a libido fica maior, porque é natural, é da natureza a libido ficar mais potente nessa fase, porque é a fase ovulatória, é a fase onde a gente pode realmente, né, fecundar o óvulo e ter uma gestação. Então, por isso que nossos hormônios, eles fazem todo esse trajeto aí de acordo com a natureza e o que realmente deveria acontecer. Mas, claro, muitas mulheres não querem ficar grávidas, isso não é regra. E aí, quando você não engravida, não tem essa fecundação, você vai passar ali, então, para a sua fase lútea. E na fase lútea, a gente vai ter, nessa fase também ovulatória, a gente tem um aumento de estrogênio, depois, passando um pouquinho dela, a gente vai ter uma predominância mais de progesterona e depois um novo pico de estrogênio. E aí também é uma fase onde a gente se sente muito bem, se sente com energia, nos sentimos, né, mais uma vez, como se fosse conquistar o mundo, tudo tá ótimo, inclusive fazer novos planos, criar projetos, enfim, desenvolver coisas novas, é uma fase muito legal para fazer isso. E depois a gente começa a entrar na fase lútea, e na fase pré-menstrual, que vai ali, né, uns 10 dias antes da menstruação. E nesse período mais próximo da menstruação, a gente começa a ter uma queda, tanto de progesterona quanto de estrogênio. Então é nessa fase que vão ter sintomas mais comuns no período pré-menstrual. Ficar um pouco mais reclusa, um pouco mais antissocial, a gente fica mais quieta, não tem tanta energia. Pode ser que a gente tenha um pouquinho de dificuldade para dormir, porque quando a gente tem os níveis de progesterona mais baixos, a gente vai também acabar tendo GABA, que é um neurotransmissor do relaxamento, que é fundamental para a gente dormir bem, para a gente desligar a mente. Esse GABA também vai acabar ficando mais baixo no período pré-menstrual. E a gente também vai ter baixa de estrogênio, então isso vai afetar outras questões dos nossos neurotransmissores, então um pouquinho menos de dopamina, um pouco menos de serotonina, então a gente pode ficar mais triste, a gente pode ficar mais reclusa, pode ser que essa baixa de serotonina vai aumentar um pouquinho a sua vontade de comer doce, essa vontade de comer carboidrato, a gente pode ficar um pouquinho sem paciência, mas gente, eu estou falando de sintomas que são normais, que não são agressivos, em termos de serem severos, e que nem toda mulher sente esse sintoma. Então não significa que no período pré-menstrual você tem que ter um pouquinho de tristeza, um pouquinho de vontade de comer doce, um pouco de irritabilidade, retenção de líquido, um pouquinho de dor mamária. A mulher pode passar pelo período pré-menstrual sem sentir nada. E existem várias pacientes, inclusive, que relatam depois de começaram a fazer as estratégias nutricionais, que a TPM era um caos e que agora elas, nossa, ficou menstruada, nem viu que ia ficar menstruada, esqueceu ali, passou o ciclo e não contou o ciclo e ficou menstruada. Então, assim, muitas mulheres nem sofrem esses sintomas e é tudo normal, gente. É normal ter um pouquinho, como é normal também não sentir. E nós não somos obrigadas a sentir nada porque é o período pré-menstrual. Então, para a gente desmistificar de que a TPM tem que vir ali com sinais e sintomas. Inclusive a TPM, o transtorno pré-menstrual, são características clínicas de oscilação hormonal. Então, isso não faz parte do nosso ciclo, tá?
Não é, aquilo ali não tem que acontecer propriamente. Uma coisa muito importante é que, além de eu falar das questões nutricionais, como que a gente pode fazer para melhorar tudo isso, eu sei que muitas meninas, muitas meninas tomam anticoncepcional desde cedo. E isso é uma coisa que a gente tinha, né? A gente tem até hoje na sociedade. Quando você tem sua menstruação e começa a sua vida sexual ativa, qual que é a primeira coisa que acontece? Indicação de uso de anticoncepcional. Quando a gente está ali na fase da puberdade, os hormônios estão começando a se encaixar, a gente pode ter um aumento ali dos androgênios, a gente pode ter testosterona um pouquinho mais elevada, e aí tem acne, a pele mais oleosa, o cabelo fica esquisito. Qual que é a indicação? Toma anticoncepcional. Qualquer mudança que acontece com a gente, como que consertam isso? Com anticoncepcional. Então a gente acaba perdendo todo o nosso conhecimento do ciclo, porque quando a gente usa pílula anticoncepcional, é como se a gente colocasse nossos hormônios para dormir. A gente perde todo o nosso ciclo ele não acontece mais. Os hormônios, eles não são nossos hormônios bioidênticos, não necessariamente a gente precisaria fazer essa reposição de hormônio, e a gente acaba não se conhecendo, não entendendo como o nosso ciclo funciona, não entendendo as nossas características, porque cada mulher tem sua característica. Pode ser que você vai ter que dar mais atenção para as questões de humor. Pode ser que uma outra mulher vá dar mais atenção para as características inflamatórias, muita dor, muita retenção de líquido. Então, é diferente, gente, a gente precisa se conhecer. E se você faz uso ou fez uso muito tempo e você sente que nem consegue mais identificar qual que é seu ciclo, como que você funciona e está pensando em tirar o anticoncepcional, essas estratégias vão te ajudar muito. Porque é sempre bom preparar o seu organismo para entender como realmente funcionam os seus hormônios. Vocês já tiveram experiência, eu tenho certeza, e quem tiver me conta como foi, deixa nos comentários, porque isso é muito importante, até para outras meninas entenderem e se identificarem também, que quando você tenta tirar a pílula anticoncepcional e acontece aquele caos, o cabelo cai, a pele fica horrível, o humor fica péssimo, isso significa que tudo que estava em desequilíbrio em você estava silenciado pelo uso da pílula e quando você tirou a pílula, veio à tona os problemas. Então a gente precisa entender de onde estão vindo esses problemas. Por isso que existem outros métodos mais naturais e aí seria legal você sempre buscar mais informação, conversar com seu médico, caso você esteja sentindo que tem muita oscilação hormonal mesmo, que alguma coisa não está legal, que as suas vitaminas nos exames de sangue, elas ficam tendenciosas a ficarem mais baixas, porque a pílula anticoncepcional, ela vai alterar a nossa microbiota intestinal, ou seja, a nossa flora intestinal. A gente vai absorver menos os nutrientes, então principalmente vitaminas do complexo B. A gente pode ter carência enorme de B12, de B9, de B6. A gente pode ter baixa de zinco, de magnésio, de ferro. Mesmo a gente usando a pílula e não ficando menstruada, a gente pode mudar toda a nossa microbiota e ainda assim ter uma ferritina baixa, ainda assim ter uma carência de ferro. Isso pode afetar muito a nossa função tireoidiana. E como a gente bagunça ali o nosso ciclo, a gente não vai ter mais aquela dança dos hormônios, estrogênio, progesterona, e aí a sua tendência a ter esses hormônios no nível mais baixo, ou às vezes no nível alto, mas sem função, é muito maior. Então, o uso da pílula pode fazer isso, da gente ter um aumento nos níveis de estrogênio mais disfuncional, um estrogênio que volta para o seu corpo, ao invés dele ser eliminado ali, ele vai voltar através, né, do seu intestino, da sua microbiota, ele vai voltar para o seu corpo sem função alguma, e aquilo ali vai só acumulando no seu corpo e você vai ficando intoxicada por hormônios sem função. Da mesma forma que você pode acabar ter baixos, né, níveis de progesterona, e isso vai afetar muito a sua saúde e a sua qualidade de vida. E outros hormônios que a gente pode afetar também, como os hormônios tireoidianos, por exemplo, e os hormônios sexuais. Então a libido fica ruim. Então tem várias questões que vêm junto aí com o uso de pílula. Fora, gente, os riscos. Existem vários estudos falando que um dos maiores riscos com o uso da pílula anticoncepcional é a depressão e transtornos de ansiedade. Então já está muito relatado isso, e inclusive isso acontece demais por questões de alteração na nossa microbiota, alteração na nossa produção de serotonina e alteração desse complexo B, que ele é fundamental para manter ali o nosso equilíbrio
de humor, nosso equilíbrio de neurotransmissores. Então, eu tive que fazer esse adendo aqui sobre a pílula anticoncepcional, porque muitas meninas não vão nem saber o ciclo delas aqui nesse vídeo, porque fazem uso disso há muito tempo. Então, se você pensa em tirar, você está provavelmente no caminho certo, mas faça as estratégias para te ajudar a não ter muitos sintomas rebote aí pós-pílula. Claro que existem casos que é necessário o uso. Às vezes é um momento que você está com uma síndrome do ovário policístico ou uma endometriose, está numa fase muito crítica, você está sofrendo muito com dores, sofrendo com muitos sintomas. Pode ser que aquela pílula anticoncepcional naquele momento vai te ajudar, mas lembra que o tratamento, principalmente da SOP, é estilo de vida e não uso de anticoncepcional. Beleza? Então, já que eu mencionei os nossos ciclos, então, o nosso ciclo, nossas fases, né? A fase menstrual, a fase folicular, a fase de ovulação e a fase lútea, agora eu vou falar um pouquinho das nossas características e o que a gente pode fazer caso a gente tenha esses sintomas. Então, olha só, quais são os primeiros passos para a gente melhorar todos esses sintomas? E esses sintomas, eles vão se englobar em duas categorias. Os sintomas que a gente considera da tensão pré-menstrual, que é uma situação clínica mais leve, que acontece no período pré-menstrual, onde a gente vai ter um pouco de oscilação de humor, um pouquinho de retenção de líquido, um pouco mais de fome, a gente fica um pouco mais quieta, um pouco mais triste, mas nada que impeça a gente de fazer nossas atividades do dia a dia, conviver com as pessoas, trabalhar. Nossa, não durmo tem uma semana porque eu tô no período pré-menstrual. São sintomas leves, tá? Então lembrem disso. A tensão pré-menstrual é uma situação clínica onde a gente tem sintomas leves antes da menstruação. Existe uma situação que chama tensão disfórica pré-menstrual, que aí é uma situação clínica muito mais forte, aonde a gente vai ter sintomas severos no período pré-menstrual. Gente, tem mulheres que os sintomas são tão fortes que precisam realmente de acompanhamento médico para melhorar isso, tá? Então, assim, é muita depressão ou uma baixa de energia que é absurda, não condiz com uma coisa normal, muitas dores, muita cólica, muita dor mamária, enxaquecas pré-menstruais fortíssimas, uma fome ou uma compulsão por doce extremamente descontrolada, insônia é muito clássico, de realmente não dormir, ter muita dificuldade para dormir. Vamos ver outros sintomas que a gente pode ter nessa parte. Muita irritabilidade, uma irritabilidade que chega a ficar até vindo com agressividade, tá? Retenção em inchaços mais fortes, então não é uma retenção leve, é uma retenção de líquido mais forte. E assim, esses sintomas eles vão começar a atrapalhar suas atividades do dia a dia. E aí isso é uma situação que tem que ser cuidada e tem que ser tratada. Isso não é normal. Não existe. Eu estou no período pré-menstrual, por isso que eu fico assim. Gente, tá errado. Tá muito errado. Então a gente vai começar aí com as estratégias para você melhorar essas situações. E claro que dependendo do nível e da severidade, você vai precisar de um acompanhamento médico junto. Fechado? Então, seguinte, vamos lá. Quais são as melhores estratégias? Primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro passo para melhorar todos esses sintomas, no período pré-menstrual, é melhorar nossos valores de progesterona e aumentar aí aquele neurotransmissor do relaxamento que eu falei, que é o GABA, tá? Então, esse neurotransmissor de relaxamento, quando ele fica muito baixo, a gente vai ter toda essa sensação de irritabilidade, agitação, ansiedade, dormir mal. Então, como que a gente pode fazer para melhorar isso? Existem nutrientes que são essenciais para a formação desses dois, tanto do progesterona quanto do GABA. Então, para melhorar ali a nossa produção de progesterona, a gente tem que ter bons níveis de vitamina C e vitamina B6 principalmente, mas todas do complexo B, eu diria. Não só a B6, mas B12, B9, B3, B1, B2, mas principalmente a B6 e a vitamina C. São fundamentais para a produção de progesterona. Então a gente pode tanto comer frutas que são ricas em vitamina C, kiwi, acerola, goiaba, limão, laranja, todas as frutas mais cítricas, frutas vermelhas, então as berries. No Brasil isso é um pouco mais caro, mas para quem mora fora isso é mais acessível, mas no Brasil você pode consumir acerola, caju, frutas cítricas que a gente tem no nosso país que são maravilhosas e ricas em vitamina C. Mas dependendo desses níveis, se eles estiverem muito baixo,
e é legal a gente fazer às vezes um exame de sangue para fazer um check-up desses nutrientes. Se tiver ali do meiozinho do valor de referência para baixo, significa que já não está muito bom. Então, o ideal é, às vezes, suplementar a vitamina C na forma lipossomal, que é uma forma muito bem absorvida da vitamina C. E aí você pode consumir essa vitamina C junto com uma refeição. Então, suplementar a vitamina C e a vitamina B6. Então, eu gosto muito de suplementar a vitamina B6. Piridoxal 5-fosfato é uma forma boa de suplementar ela, numa média de 50 miligramas, 40 miligramas é uma média boa dessa suplementação, mais metilfolato e metilcobalamina, que é a forma metilada, que é uma forma mais bem aproveitada pelo nosso corpo, da B12 e da B9. Além disso, existem alimentos que são excelentes nesse período pré-menstrual, para aumentar os nossos níveis de serotonina, dopamina. E aí a gente pode usar, por exemplo, uma boa proteína de colágeno, que tem glicina na composição. Então, quando você for escolher o seu colágeno, vê se ele tem pelo menos 3 gramas de glicina, que é um aminoácido que vai ajudar a gente a formar o GABA que eu falei. E aí nós vamos ter mais aquela sensação de bem-estar, de relaxamento, sem ficar lerdo, sem ficar lento, né? Nós vamos ficar ótimas e vamos dormir bem e vamos equilibrar ali nossos neurotransmissores. Então, uma boa proteína de colágeno no período pré-menstrual ali, na fase lútea, vai ser excelente para aumentar os níveis de GABA. Chás também são uma estratégia incrível para isso. Então, chá de melissas, chá das folhas de maracujá, chá de mulungu, chá de artemisia é muito bom também para a gente melhorar toda aí essa sinalização e essa produção do GABA. Então, a gente pode inserir no período pré-menstrual, porque a gente também vai ter um pouquinho mais de ansiedade, então esses chás vão ajudar tanto nas questões do sono, quanto nas questões de ansiedade, irritabilidade. Então, esses chás que eu falei são excelentes: melissa, folha de maracujá, camomila, mulungu, artemisia, são chás que são muito bem-vindos nessa fase. A gente pode, além do colágeno, além dos chás e suplementar vitamina C, vitamina do complexo B, comer boas fontes de magnésio. Magnésio é um dos minerais que vai estimular muito a nossa produção de neurotransmissores, vai controlar os nossos níveis de glicemia. Então, olha só, anotem isso, que isso é super importante. Na nossa fase pré-menstrual, nós temos uma baixa da sensibilidade à insulina. O que é isso? O nosso corpo é como se ele não reconhecesse muito bem ali a insulina e a gente acaba tendo mais chance de ter altos níveis de glicemia, de glicose na corrente sanguínea. E o que é ruim isso? Então pensa uma fase onde você vai estar com mais ansiedade, um pouquinho mais de vontade de comer, principalmente doce, e a sua sensibilidade à insulina e à glicemia não vai estar muito boa. O que isso pode fazer? Picos de glicose. E esses picos de glicose e quedas vai piorar, esse pico e essa queda vai piorar mais ainda o seu humor, vai te dar mais vontade ainda de comer doce, comer carboidrato ou de comer qualquer coisa, e ainda vai te inflamar muito mais, piorando a sua inflamação para um novo ciclo. Então, olha o tanto de coisa que a gente pode fazer para prevenir essas coisas. Então, uma suplementação com magnésio e inserir alimentos ricos em magnésio. Então, alimentos que eu gosto muito: as oleaginosas, a semente de abóbora é excelente fonte de magnésio, gergelim é excelente fonte de magnésio, semente de girassol. Gente, olha que simples, a gente pode fazer uma omelete com essas sementes, uma panqueca com a farinha dessas sementes. Você compra a semente de abóbora, semente de girassol, tritura elas no liquidificador, na hora que você vai fazer uma panqueca ali, rapidinho, faz a sua panqueca. Você pode fazer um bolo com isso, você pode colocar em cima da fruta, colocar uma colher no iogurte natural, por exemplo, e olha só, você vai ter um aporte de fibra, porque o intestino também pode ficar mais preso, porque quando a gente tem ali essa oscilação hormonal, a progesterona ela vai lentificar um pouquinho o nosso sistema e a gente pode ter uma tendência a ter um pouco de constipação. Não é constipação severa, severa já é desequilíbrio hormonal mesmo, mas a gente pode ter um intestino ali que fica meio presozinho antes da menstruação. Então essas fibras vão ajudar também você a ir ao banheiro, e ainda fonte de magnésio. Então as sementes, folhas verdes escuras, grão de bico, chocolate 70%, 80%, olha só que maravilha, a gente já vai ter aquela vontadezinha de comer doce, vai melhorar os seus neurotransmissores também, então serotonina.
você vai ter essa sensação melhor de bem-estar. Então a gente pode aumentar o consumo de alimentos ricos em vitamina C, melhorar os alimentos também ricos em complexo B. Levedura nutricional é uma ótima opção. Levedura nutricional parece como se fosse um pozinho de tempero, como se fosse um Fondor, mas assim, né, gente, não existe nem comparação, porque Fondor é horrível para a saúde, tudo químico, cheio de sódio, e a levedura nutricional, ela é riquíssima em complexo B, e ela dá aquele gostinho de tempero nas nossas preparações, então você pode pôr na omelete, na panqueca, na sua comida, e você vai ter boas fontes aí de complexo B. As frutas vermelhas, os farelos, farelo de aveia, as sementes que eu falei, então farinha de linhaça dourada também é excelente nesse período pré-menstrual. Olha o tanto de coisa que você pode inserir na sua fase, que vai te ajudar aí a passar por um período pré-menstrual bem mais tranquilo. Banana é uma coisa legal, banana com aveia, canela. Usar ativos anti-inflamatórios, porque o que acontece muito, gente? Por que a gente tem muita TPM, muitas dores, muito desconforto na menstruação? Quando a gente tem desconfortos leves, um pouquinho de cólica, a gente está descamando o endométrio, está tendo um movimento ali para aquilo acontecer. Então a gente pode ter uma certa sensibilidade. Mas quando isso é... Gente, tem menina que não pode trabalhar, que não pode ir na aula, que fica dentro do quarto com tudo fechado à base de remédio quase na veia, vai pro hospital tomar remédio na veia. Gente, vocês acham que isso tá normal? Sério, vocês acham que Deus fez o nosso ciclo pra gente passar isso todo mês? Não, tá errado, tá? Alguma coisa tá em desequilíbrio. Então, isso é um excesso de inflamação do seu ciclo passado, e do seu ciclo passado, e do seu ciclo passado, que você não consertou, que você não conseguiu controlar. Então, essa inflamação, ela tá só acumulando no seu corpo. Quanto mais inflamada, mais dor você vai ter, mais oscilação de humor, mais oscilação da sua escolha alimentar, do seu apetite, fome e saciedade, enfim, mais bagunça vai ser os seus sinais e sintomas, tanto no período pré-menstrual, como pode acontecer durante o ciclo inteiro, de você estar se sentindo sempre mal durante o ciclo. Então é muito importante que a gente também faça uso de ativos anti-inflamatórios. Então nessa fase ali folicular, é excelente, lútea, desculpa, é excelente você usar, por exemplo, cúrcuma, gengibre, ômega 3, óleo de prímula. O óleo de prímula é excelente para quem tem cólica, para quem tem dor mamária. Ele vai melhorar muito a nossa sensibilidade à dor. E assim, a gente tem que usar uma média, gente, de 1 grama, 2 gramas desses óleos. Então, gorduras boas na alimentação que são anti-inflamatórias. Abacate, azeite, óleo de gergelim, óleo de semente de uva, óleo da semente de abóbora. A gente pode tanto acrescentar nas nossas preparações, quanto cozinhar com azeite, acrescentar o azeite na salada, acrescentar um óleo de semente de abóbora. Compra um azeite, que é o mais clássico para cozinhar, e compra mais um desses óleos para você completar suas gorduras boas, seus antioxidantes, né? As vitaminas lipossolúveis estão ali também. Observar seus níveis de vitamina D. Se a vitamina D estiver baixa, a sua chance de ter mais dor e mais inflamação ela é maior. Então, cuidado com os níveis de vitamina D. Eu tenho visto muitas meninas com vitamina D de 18, 25, 28, 30 e poucos, que já não é um nível excelente. Um nível excelente seria 40 para cima. Então, olha o tanto de coisa que a gente pode estar deixando passar batido e sofrendo aí com esses sintomas, entre aspas, à toa, tá? Então, na sua fase pré-menstrual, você tem que ter todas essas estratégias. É legal começar o dia fazendo um shot anti-inflamatório, se hidrate bem, porque o intestino vai ter uma tendência a ficar um pouquinho mais preso. Evita comer excesso de carboidrato, embora seja isso que a gente vai querer. Já na nossa fase folicular, então a nossa fase folicular que vai da menstruação até a ovulação, inclusive na menstruação, gente, nos primeiros 2 dias, tentem fazer uma atividade física um pouquinho mais relaxante, dá ali uma tranquilidade pro seu corpo, ele tá descamando ali, ele tá começando um novo ciclo. Seja um pouco mais tranquila nas suas atividades, entendeu? Se permita estar um pouquinho mais quietinha, um pouco mais lenta, isso não tem problema, tá? Faça coisas que você gosta, se hidrate bem, coma bem, porque tá perdendo ali, né, uma quantidade de sangue normal. Lembra que se o seu fluxo tá intenso demais, se você tem muito sangue, se você tem muita cólica, lembra que a gente precisa avaliar níveis de estrogênios, provavelmente você está com um excesso de estrogênio e um excesso de inflamação. Então, na fase folicular,
é a fase que a gente vai estar melhor, que vai estar tudo incrível, maravilhoso, excelente. É uma fase onde a gente pode comer um pouco mais de carboidrato, então embora a gente esteja maravilhosa, incrível, não tá nem ligando tanto para comida, mas seria a melhor fase para você comer mais fonte de carboidrato, porque tudo que a gente faz nesse ciclo reflete na outra fase. Então se você come um pouquinho mais de carboidrato, não precisa ser um exagero, tá, gente? Entre 100, 130, 150 gramas de carboidrato dia é uma quantidade legal de carboidrato, então você pode comer isso no período folicular, vai aumentando aí um pouquinho, porque a gente diminuiu na fase lútea, porque eu falei lá da sensibilidade, então na fase lútea ficou entre 80, 100, 110, 120, então nessa fase ali a gente pode, na fase folicular a gente pode aumentar um pouquinho. Nessa fase folicular, que é a fase que a gente vai estar melhor, a gente pode fazer treinos mais intensos, então é legal a gente fazer treinos um pouquinho mais fortes, fazer exercício de força, é excelente para ganho de massa muscular, então é uma fase que é legal, pode usar uma proteína para complementar, um whey protein, caso você não tenha nenhuma sensibilidade, distensão ou desconforto. Então é uma fase onde a gente também pode fazer uso do magnésio, principalmente para quem está ali, nossa, minha fase produtiva, tô muito boa para estudar, tô querendo fazer minhas coisas, meus projetos, fazer tudo novo. É bom da gente estimular a nossa dopamina. Então a gente pode usar magnésio na forma de dimalato e treonato numa média aí de 300, 400 miligramas ao dia. Eu tomaria metade de manhã e metade ali no meio da tarde. Às vezes aumentar ali também, né, o foco, concentração, porque você vai estar naquela energia toda, então chá de hortelã com alecrim é excelente para a gente ficar com nosso mental ativado, nossa memória, nossa fluidez verbal, fluidez mental. O cacau 100% ajuda muito também nas nossas questões cognitivas, então usar ali o que a gente chama dos nootrópicos, que são substâncias que vão dar mais essa energia e essa capacidade mental que vai ficar aumentada. Outra coisa legal é que a gente pode usar para quem está fora do Brasil no momento os cogumelos medicinais, então Lion's Mane é um cogumelo incrível, Cordyceps para fazer vasodilatação, o reishi, que ele é um pouco mais relaxante, mas também ele é bem anti-inflamatório, e nessa fase folicular, mas para quem não está no Brasil, gente, a gente pode usar o ginseng brasileiro, que é a FAF ativada, e eu espero que esses cogumelos voltem logo, porque eles estavam sendo comercializados e agora a Anvisa proibiu, mas chega uma hora que eles voltam, tá? É assim mesmo, é o ciclo das coisas, isso acontece às vezes. Mas a gente pode usar a FAF ativada, que é o ginseng brasileiro, a gente pode usar o guaraná-cipó, que vai dar uma super energia pro treino, então faz um shot ali de limão com uma colherzinha de chá de guaraná-cipó, entre 3 e 5 gramas de guaraná-cipó. Vai ser uma cafeína de liberação mais lenta, então não vai dar aquela ansiedade, aquela agitação. Então, o consumo de cafeína já pode ser um pouquinho moderado nessa fase, não exagera muito, porque a cafeína em exagero, inclusive no seu ciclo inteiro. Um dos motivos de desequilíbrio e de inflamação hormonal é o exagero no café, tá, gente? Então anotem isso. Tomar café como se não houvesse amanhã, uma garrafa de café, 3, 4 xícaras de café durante o dia, pode gerar um baita desequilíbrio hormonal, inclusive no seu metabolismo de glicose, insulina e nas suas questões de humor, nos seus neurotransmissores, tá? E isso vai impactar na sua próxima fase do ciclo. Então controlem muito essa cafeína e inclusive na fase lútea prefira alimentos que não têm cafeína. Embora é a fase que a gente acha que tá pior, que tá mais desanimado, que tá mais para baixo, mais sem energia, quero café, exatamente o contrário. A gente pode pensar em fazer outros, um latte com um cacau, canela, leite de coco em pó, um leite vegetal. Às vezes a gente pode até usar esses combos de café, Power Coffee, Super Coffee, que tem outras coisas legais, tem outros ativos legais. A gente pode usar a maca peruana. Então existem outras coisas que a gente pode substituir o café. Além do chá, que eu sei que realmente tomar um chá no lugar do café não é a mesma coisa, não é aquela sensação prazerosa do cafezinho e tal, mas a gente pode fazer um super latte aí e evitar esse excesso de cafeína em qualquer fase do ciclo, tá? Mas principalmente na fase lútea, que é a pré-menstrual. Então nessa fase folicular, uma outra coisa que a gente tem que fazer muito bem feita, porque se não for bem feita nessa fase, você vai sofrer no seu período pré-menstrual, que é detoxificar esse excesso de hormônio que a gente teve ali na outra fase. Então, a fase folicular, ela é fundamental
para você, você tem que melhorar o seu processo de detoxificação. Então eu aumentaria aí, por exemplo, o consumo das brássicas, couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, rúcula, repolho, todos esses alimentos que vão ajudar mais no processo de detoxificação. Eu incrementaria os meus dias com chás mais amargos e os chás que são bons para o fígado, que eu já falei muitas vezes em todos os meus vídeos: dente de leão, carqueja, centelha asiática, hibisco, salsinha, casca de cacau também é excelente para isso. Erva tulsi, manjericão sagrado. Então você pode usar vários chás aí que vão te ajudar no processo de detoxificação. Clorela e espirulina também são bons suplementos aliados aí no processo de detoxificação. NAC, que é N-acetilcisteína, a gente pode usar o NAC no período pré-menstrual também, entre 400, 600 até 1.000, 1.200 miligramas. Então, tomar, né, essa suplementação 1 a 2 vezes ao dia, chegando no máximo, né, a 1.200 miligramas, sempre com uma refeição para não causar desconforto digestivo. E aí você faz essas estratégias no período, na fase folicular. Então melhora a sua detoxificação, sauna, exercício para suar e limpar essas toxinas, hidratar muito bem, comer limpo. Lembra que durante todo o ciclo, gente, é importante que a gente tire as coisas que são muito inflamatórias, adoçante demais, cafeína demais, bebida alcoólica demais. Gente, bebida alcoólica é o mais, é o que mais faz os nossos hormônios ficarem bagunçados. É um disruptor enorme dos nossos hormônios, dos nossos sistemas, dos nossos neurotransmissores. Dá para tomar um vinhozinho, uma cervejinha, um drink, mas não fiquem enfiando a cara na bebida alcoólica. Vocês não vão conseguir regular o ciclo de vocês, nem os hormônios de vocês e nem ter uma qualidade de vida legal, tá? Cuidado mesmo com excesso de bebida alcoólica. Vocês vão ter oscilação hormonal, principalmente meninas que estão tentando engravidar. Eu nem entrei nesse vídeo na parte de fertilidade para não ficar enorme, mas se você está tentando engravidar, você tem que avaliar muito o seu estilo de vida e o seu nível de estresse, tá? Então controlar muito o estresse, não só para as tentantes, mas para todas as meninas. Faça esse manejo que a gente chama de estresse. Tá muito estressado, tá numa fase de vida que tá tudo muito, trabalho, pandemia, relacionamento, criança, família, enfim. Controle um pouco esse estresse. Chás mais relaxantes, medita, técnica de respiração, faça atividade que você gosta, faça exercício físico. Tira um tempinho para você fazer as suas coisas, cuidar da sua saúde. Se tá demais o nível de estresse, de agitação, cortisol tá lá nas alturas, muito bom fazer o uso e a suplementação do ginseng indiano, que é a ashwagandha, tá? Uns 500 miligramas no dia, porque ela vai ajudar muito você a lidar melhor com o estresse e esse estresse não impactar tanto aí na sua saúde. Então, vale a pena pesquisar se você consegue achar a ashwagandha ou fazer em farmácia de manipulação. Pedir um profissional para prescrever e você fazer na farmácia de manipulação, tá? Se o seu nível de estresse estiver muito alto. Então essas são algumas dicas que eu deixei durante o ciclo. Tem mais informações, tem mais detalhes, mas fica tudo muito, fica informação demais, o vídeo fica muito longo. Então espero que vocês tenham pegado um caderninho aí, anotado essas principais estratégias, tá? Comam mais limpo, façam uso das sementes, uso das frutas ricas em complexo B, vitamina C, zinco. Não se esqueçam do zinco, eu não sei se eu falei aqui no vídeo, mas não se esqueça de fontes alimentares de zinco e suplementar zinco, ele é muito importante, principalmente no período ovulatório, para quem está tentando engravidar, tá? Manejo de estresse, faça uso de 1 a 2 chás por dia, comecem um dia com shot anti-inflamatório, façam consumo de magnésio durante todo o ciclo menstrual e observem muito como está a sua detoxificação. Esses hormônios, eles têm que ser produzidos, eles têm que ir embora, eles não podem ficar ali. Se você está tendo muito sintoma pré-menstrual, se você está tendo queda da imunidade, cândida, corrimento ruim, infecção urinária, herpes, se está acontecendo muitas coisas no período pré-menstrual, pode ter certeza que você precisa cuidar da sua saúde intestinal e que você precisa repor nutrientes e fazer também manejo de estresse. Fechado? Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, compartilhem esse vídeo, dá um like nele, porque isso ajuda muito para quem está fazendo conteúdo aqui. Chamam mais pessoas para assistir, para vir participar do canal, para se inscrever no canal.
Deixem um comentário de vocês com um pouquinho da história, um pouquinho da experiência com anticoncepcional, ou se tirou o anticoncepcional. É muito boa essa troca entre nós. E tudo que vocês colocarem lá, a gente vai tentar sempre trazer mais sobre aquele assunto e também responder as perguntas de vocês. Combinado? Então é isso, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá! If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart.